dúvidas? Pensa em utilizar do traço de Jojo com a trama de Baki. Pode gerar em alguma coisa simples, mas o enredo e trama pode inovar como ser boa. Chegamos ao assunto do vídeo de hoje. Haruardo, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde bora falar sobre Record of Ragnarok para os mais íntimos, Shumatsu no Valkyrie. Para todo caso, Haru, você gostou da trama? Achei boa, porém não tem uma qualidade. Eu quero que você entenda que é boa, mas não para ser uma qualidade excelente. Mas isso não impede de ganhar uma parte 2. Praticamente é um anime do estilo original Netflix, que devido à alta popularidade, vai ter sua parte 2 anunciada e lançada até 2022. Acredito que mais 10, 12 episódios para adaptar mais 3 lutas. Então, já tô jogando logo uma resposta para a futura pergunta, vai ter uma parte 2? Provavelmente vai ter, porque é o estilo de obra que muito otaku adolescente gosta de assistir, por ser briga, pancadaria, e acontece que isso fica popular, é o original Netflix, vai pagar os custos, porque as pessoas vêm pela Netflix, e acontece que assim, paga os custos da produção, e vai ter essa obra. Não acho ruim, acho legal, bacana que vai continuar a história, afinal já foi adaptada, o mangá é muito popular, é muito bom, era muito falado, então é legal. Como eu disse, é uma obra boa. Porém, não é tudo isso também. Tem lutas que são inconsistentes, como tem lutas muito envolventes. Mas para você já tá pensando, como assim lutas, Haru? Eu não conheço essa obra, sobre o que se trata. Então, primeiro vamos falar sobre o que se trata essa trama. Começando a falar sobre a trama para vocês que querem saber minha opinião, para vocês que não sabem nada sobre a trama. Então, pensa que a cada 1000 anos vai rolar uma conferência dos deuses nórdicos e gregos sobre tudo que vai ser decidido sobre a humanidade. O destino da humanidade tá ali. Pensa que a tua vida é o destino daquela mesa. E acontece que os deuses estão lá conversando, e eles começam a usar alguns argumentos, como por exemplo, então, eu acho que seria interessante deixar eles vivos, porque eles merecem, já viveram 1000 anos, por que não viver mais 1000 anos? E acontece que é uma opinião única, a maioria pensa no seguinte direito. Então, eu acho que nesses 1000 anos em que a gente observou a raça humana, eles merecem ser apagados de uma vez por todas, porque eu não quero mais ter o arrependimento de ter permitido que eles vivam mais 1000 anos. Afinal, pra quem não sabe votar, pra quem tem medo de tomar vacina, pra quem causa guerra, pra quem causa desmatamento, pra quem não dá like, não se inscreve, não compartilha o vídeo do Haru, não merece compaixão. Vamos acabar com isso uma vez por todas, está na hora da extinção da raça humana. E acontece que posso concordar aí no geral dos argumentos dos deuses, porque realmente, né, fazer o que? A humanidade não tem mais credibilidade. Então, diante disso, para que a humanidade tenha uma credibilidade, se inscreve no canal, comenta aí o que você está achando do vídeo de Ragnarok, quem sabe pode mudar a opinião de alguns deuses, não é mesmo? E acontece que a opinião ainda não foi mudada porque você não se inscreveu, então a gente precisa da ajuda de alguém que é meio humana e meio deusa. Com isso a gente chega na Valkyria, que é a protagonista do anime, também conhecida como irmã perdida da Harubedo de Overlord, e ela chega nessa conferência, ela bate na porta. Por ela ser apenas meio deusa, ela não tem direito de voz, mas ela lembra de uma regra em específico que foi escrita pelos deuses debochando da humanidade há milênios de anos, ela faz a reviravolta que cria no plot, que é o Ragnarok, praticamente um torneio de luta entre deuses e humanos, resultando em 13 participantes para cada lado, aonde culmina em 7 vitórias. Nessas 7 vitórias, se for para o lado dos humanos ou dos deuses, o destino é feito. Os deuses se vencerem, a gente já sabe. Se os humanos vencerem, eles continuarão vivendo. Então, é interessante, porque ela instaurando isso, relembrando isso, os deuses, não querem dar muito pitaco. Mas por eles serem muito arrogantes e ela dizer, estão com medo? Me desculpe, esqueci que vocês subestimam a raça humana, mas têm medo de lutar e enfrentar a realidade deles. Acontece que todos decidem participar, o que culmina no plot de pancadaria que a gente tanto queria ver. É interessante porque para muitos que pensam, Haru, mas nossa, eu achei muito da hora, pensa que da hora nisso, mas é realmente bom? Vale a pena? Então, para você que não viu, ou até para você que viu, eu acho que tem partes que são inconsistentes, que se torna uma parte genérica, uma trama genérica só de luta. Praticamente os 4 primeiros episódios não é tudo isso, eu achei fraco, ele é maratonável, mas se você apenas assistir os 4 primeiros episódios, você pensa em dropar porque você não achou tudo isso. Já se você aguenta e vê até o 6º episódio, você começa a mudar de opinião, porque é onde combina na melhor luta da temporada 1, que é a luta de Adão contra Zeus, pra você ter ideia. Então é interessante porque nessa luta você percebe que a trama fica muito mais envolvente, você vê que começa a ganhar consistência e você vê, digamos que em 3 a 4 episódios, que é a adaptação dessa luta, desse arco, você vê uma sequência de ação boa, você vê, digamos, um plot bom,
você vê uma trama gostosa, de certo modo. Então, eu posso dizer que essa é a especificação. Tem uma premissa boa, ela é boa na maior parte do tempo, mas ela é inconsistente porque às vezes parece genérico, por ser muito um torneio de pancadaria. Mas ainda assim, vale a pena porque, de certa maneira, inova. Então, acho que é a melhor impressão que a gente poderia ter sobre Ragnarok. Mas acredito que, tendo falado um pouco a minha impressão sobre a parte geral de Ragnarok e sobre a história, sobre o que se trata, vamos falar um pouco sobre as batalhas, sobre os arcos e a minha impressão bem rápida. E eu diria que agora a gente vai falar de uma maneira mais específica, só que de uma parte mais rápida até em Ragnarok, que são as batalhas que eu não quero ficar muito tempo nelas. Então, indo logo para mais relevante, a primeira batalha que foi lá o Thor contra aquele samurai que eu acho que é chinês, eu não vou ficar muito preso naquilo, não gostei, acho que foi muita enrolação, peço desculpas pra quem gostou, mas eu acho que no primeiro episódio eles já poderiam ter começado mais e foi mais agitação, querer causar empolgação, mais enrolação na questão pra fazer uma adaptação de 2 episódios e 3 lutas. Então eu acho que talvez poderia ter rolado a luta do Hércules com o Jack em 2 episódios, se eles tivessem, digamos, dado uma rushada ao invés de 4 episódios na primeira luta. Então esse que é o meu problema com a primeira luta. Eu acho que foi muita enrolação e eles não mantiveram consistência nisso, o que fez com que não ficasse tão interessante a trama inicial no primeiro 1/3 do anime. Mas, para todo caso, eu acredito que a partir da luta de Adão contra Zeus foi legal. Eu acredito que é uma originalidade. Os leitores do mangá podem me corrigir à vontade sobre esse fato, se na ordem estava realmente correta ou se eles inverteram, porque eu acho que a luta contra Adão e Zeus não iria acontecer tão rápida. Eu acho que seria apenas a 4ª ou 5ª luta e talvez pode ter rolado uma originalidade na ordem de lutas do anime. Então eu gostaria que vocês me dissessem isso. Ainda se foi uma originalidade ou não, na minha impressão tem elogios e acertos, porque foi aí que causou empolgação nesse anime. Se seguisse a linha que estava tendo a primeira batalha, seria totalmente irrelevante e desempolgante a primeira temporada de Ragnarok. Foi a partir da luta de Adão que a trama realmente melhorou. E eu acho que é bacana porque eles se basearam em alguns fatos da realidade, como o personagem do Adão, expulso do paraíso, mas distorceram na maneira correta, colocando a Eva sendo julgada pelos deuses, colocando que a serpente queria fazer um tchaca-tchaca na munhaca dela, e acontece que nisso a Eva foi fiel ao Adão, e daí a serpente causou uma emboscada, ela foi falsamente julgada, provocou a ira de Adão, com isso eles foram expulsos do paraíso, e de certa maneira ficou legal, eu acho que ficou muito bom como foi feito nessa ficção, fica envolvente a trama, e diante disso o personagem do Adão é muito mais gostável, ao ponto que a gente vê que a sua fala tem motivo, de porque eu quero proteger meus filhos, foi de arrasar, sério, fascinante, fantástico, foi a melhor luta, talvez seja a melhor luta do mangá até, arrisco dizer, e posso dizer e ser honesto, o Zeus só ganhou porque é Zeus, porque só pelo título, porque ele merecia ter perdido, e na verdade, eu acho que a melhor coisa era ter tido um empate, o Zeus não aguentou. É porque ele é uma divindade, mas também o Poseidon foi morto, né? Ele foi cortado. Mas eu acho que, sério, o Zeus deveria ter perdido, deveria ter tido um empate naquilo ali. Eu acho que não precisava ser vitória ou derrota, poderia ter rolado um empate. O Zeus poderia ter sido nocauteado e o Adão morto. Assim gerava no empate. Pelo menos é o que eu penso. É a minha visão e minha opinião sobre isso. Porque foi a luta mais legal da temporada. E, pelo todo caso, é o que eu acho sobre a situação. Mas, para todo caso, após essa grande luta de 3 a 4 episódios, vemos que o legado dele continuou, a confiança foi para os demais, e a gente vê que com isso, nosso querido Sasaki Kojiro, um samurai muito renomado, lá pelos anos 1500 no Japão, ele, digamos que fez o nome dele, acabou com o Poseidon, o que gerou na primeira vitória da humanidade em um placar de 2-1. Com isso, a expectativa agora vai ficar alta, afinal é Hércules versus Jack. O que podemos esperar da parte 2 ou do mangá de Shumatsu? Sem dúvidas, Shumatsu no Valkyrie é uma obra muito promissora. Quando você vê sinopse ou até mesmo um mangá, você acha, que espetáculo, quero ver um anime. E acontece com o anime. Eu acho que sem ter a leitura do mangá, é uma obra boa. Tô sendo honesto com vocês, eu gostei, até mesmo se teve originalidades. Eu não sei se ocorreu ou não, estou sendo honesto com vocês. Eu tô vendo esse anime, tendo assistido o vídeo, não fui no Reddit da vida e nenhum site muito conhecido, conceituado, pra ver se teve muitas diferenças. Mas, para todo caso, eu acho que, tirando os possíveis mimimi, eu acho que é uma história ainda que vale a pena. A gente pode julgar uma coisa ou outra, como foi os pontos que eu disse aqui no vídeo.
mas se tratando da história, ela cumpre o que é esperado, ao menos é o que eu acredito. Eu acredito que a Batalha do Adão foi a mais envolvente pela habilidade e trama do mesmo, né, as suas especificações, digamos que a sua qualidade, a sua natureza. Acontece que do samurai chinês ele conteve muito bem o Thor também, foi bacana. E acontece que a do samurai foi a mais legal porque foi, digamos que, a dedicação. Se o Adão foi o talento, o Kojiro Sasaki-san, ele foi, digamos, mais focado no treinamento ao longo dos anos, onde ele atingiu o auge dele para enfrentar uma divindade. Então foi legal isso. Mas, pra ser honesto, a questão das Valkyrias se transformarem em armas e assim ter a sua alma compartilhada com os humanos para sofrerem o mesmo destino, sendo morta ou sobrevivendo, foi bacana, foi legal. A gente teve a resposta, após vencer a batalha, elas podem voltar para a forma humana delas. Então, eu acho que foi muito ideal isso, muito interessante, alvo de elogios. Eu gostei, porque realmente foi mostrado, não teria como enfrentar divindades sem uma arma divina. Eles podem ter qualidade, isso é um ponto, mas eles precisariam de uma arma divina, pelo menos a grande parte dos humanos. E é interessante porque eles abordam muito das figuras da mitologia nórdica e grega, como utilizam de humanos muito conhecidos. E isso é um acerto também que merece palmas. Então, Ragnarok, pra ser honesto, é uma obra que em 2022 acredito que deve ser lançada uma parte 2. Acredito que o mangá vai ficar muito mais popular, porque é uma trama que a animação vai se tornar popular. É uma história que tem uma qualidade de certa maneira, e acontece que por ser uma trama até envolvente na maior parte do tempo e não ao todo, pode ser que a pessoa queira ir pro mangá. Então tá aí, digamos que um acerto também. A trama, a animação faz com que a pessoa tenha o interesse de ir pro mangá. Não são todas as produções que fazem isso, são apenas animações de qualidade de certa maneira. E muitas pessoas vão querer ver o que vai acontecer. Com isso acontece que vai se tornar uma animação popular e a Netflix deve produzir logo logo os custos da próxima temporada da parte 2. Mas acredito que era isso que eu tinha pra falar sobre Ragnarok. A gente sabe que a luta 4 vai ser Hércules vs Jack. Eu acho que vai culminar na vitória do Jack, até porque foi um local que é escolhido pelo próprio. Então também podemos ter como conclusão que talvez caso você vença uma batalha, você pode escolher o local onde vai ser. Pelo menos é o que eu acho, posso estar enganado. Mas acredito que agora a expectativa, vale dizer, tem algumas feições que é muito bem trabalhadas, muito bem feita. Então tá aí um anime que é assistível, aceitável e gostável. Mas obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?